Olá, espero que estejam bem, né? E com aquela animação de sempre para continuarmos aí nessa jornada fascinante que é a jornada do louco, né? O louco já se deparou com o mago, com a sacerdotisa e agora ele vai se deparar com a imperatriz, né? E aqui eu trago, como sempre, as cartas respectivamente representadas no tarô de Marsella e no tarô mitológico. No tarô mitológico, a imperatriz é representada por Deméter, a mãe da Perséfone, certo? Conforme a gente viu no estudo passado. Essas duas cartas, né, esses dois arquétipos, estão intimamente relacionados, embora com significados diferentes, né? Então, muita coisa de Deméter nós já extraímos quando falamos da sacerdotisa, né? Da Perséfone. Então, isso faz com que o nosso estudo de hoje, em termos de quantidade de informação, seja um pouco mais reduzido. Vamos embora? Como sempre, vamos começar aí com a nossa poesia para que haja uma aclimatação dentro da atmosfera dessas, dessa, dessa carta, né? Desse arquétipo, desse arcano. Então, a poesia de hoje se chama A Matriz e cuja autora é Fabiola Sofia. Arcabouço ancestral, colo de avó, colo de mãe, colo de filha, melhor lugar, um seio de amor, aconchego do sagrado. Imperatrizes, rainhas, do sentimento, da inspiração, do aço e do pão. Imensas, magas, guerreiras, caçadoras. Somos mulheres e mães, criadoras, geradoras e mantenedoras. Útero das estrelas, Gaia, receptáculo da vida, Graal. Então, da mesma forma que quando estudamos a sacerdotisa, trouxemos a imperatriz, né? O mesmo vai se dar quando a gente estudar a imperatriz, né? Já que há essa correlação entre as duas cartas, os dois arquétipos, principalmente porque no tarô mitológico Deméter é mãe de Perséfone. Então, nos mitos, né, tanto da Perséfone quanto da Deméter, uma entra na história da outra, né? Então não tem como, na hora da gente extrair as categorias para conhecer a carta, não tem como a gente fazer isso de uma forma separada. De cara aqui, uma observação bem interessante. A sacerdotisa, como a gente viu, ela traz para a gente uma ideia de muita introspecção, né? Aquela coisa dela ter ido para o submundo,
né? Aquela menina, a Core, né? Inocente, etc., e se transformar numa deusa, né? de tamanha envergadura como é Perséfone. Então, essa introspecção, né? essa viagem ao submundo, nos traz uma ideia de uma energia psíquica muito concentrada, né? Já com Deméter é exatamente o oposto, né? Deméter é a natureza bruta, pura, em seu estado in natura, né? Então ela fala de eclosão, de explosão de criatividade, né? Não é à toa que na carta dela aqui a gente vê um terreno muito fértil, né? Então essa ideia central, para a gente poder comparar uma coisa com a outra, eu acho que ela facilita muito da gente conhecer esses arquétipos, né? Então, sacerdotisa, introspecção, né? E a imperatriz, explosão, tá? E a gente também, dentro dessa proposta de simbolismo, né? Que o tarot se utiliza, a gente pode dizer que enquanto a sacerdotisa fecunda e gesta, a imperatriz pare, né? Não é à toa que a sacerdotisa é considerada a mãe espiritual do louco e a imperatriz a mãe física do louco. Também são duas diferenças bem gritantes para a gente não confundir um arquétipo com o outro. E aqui, para reforçar então essa informação, a sacerdotisa é considerada a mãe espiritual do louco e a imperatriz a mãe física. O mesmo acontece em relação à paternidade do louco, onde o mago vai ser considerado o pai espiritual e o imperador, que será o nosso próximo tema, será considerado o pai físico do louco, né? Então, sacerdotisa e mago, os pais espirituais. Imperatriz e imperador, os pais físicos do louco. Numa tentativa de extrair categorias, né, para que a gente conheça realmente, né, que a gente migre de um concreto aparente para um concreto real, a gente pode trabalhar com essas duas imagens. E aí, na opinião de vocês, quem é quem aqui? Quem é a sacerdotisa e quem é a imperatriz? Quem das duas é a Perséfone e quem das duas é a Deméter? Olhe bem para uma, olhe bem para a outra e respondam. Me parece aqui que não há dúvida, né? Essa figura aqui passa uma ideia de introspecção. E essa aqui é o contrário, de explosão, de sensualidade, né? Então, acho que é bem fácil, por meio dessas duas imagens, da gente perceber, dentro de um simbolismo, que tipo de energia psíquica que a gente vai vivenciar com a imperatriz e que tipo de energia psíquica a gente vai vivenciar
com a sacerdotisa. Imperatriz é um tipo de energia psíquica e a sacerdotisa é um outro tipo. Tranquilo? Aquela questão que a gente viu lá na aula passada, em relação às estações do ano, então eu trouxe aqui novamente para a gente não confundir que essa concepção ela está direcionada, está relacionada com a carta, o arcano, né, o arquétipo da imperatriz. Lembrem que quando Perséfone ficava no submundo, ela inconformada, totalmente na sombra, amargurada, triste, com raiva, né, fazia com que a terra esfriasse, com que a exuberância da natureza não se manifestasse. Né? E quando Perséfone saía do submundo, né, e ia visitar a mãe dela para ficar aqueles 6 meses lá, aí ela voltava a funcionar na luz. E aí a Terra passava pela primavera e depois pelo verão. Né? Então, isso traz para a gente uma ideia de que a imperatriz, ela, assim como a sacerdotisa, sabe esperar. Né? Ou deveria, pelo menos, né? Se estiver funcionando na luz. Só que por mecanismos diferentes. Enquanto que Perséfone tinha que esperar 6 meses para ver a mãe e 6 meses para ir para o submundo, né? A Deméter também da mesma forma tinha que esperar esses 6 meses para ver a filha e depois devolver a filha. Só que uma era a deusa da terra, né? E a outra era a deusa do submundo. Então é importante a gente entender aqui que cada uma tinha um terreno simbólico para atuar, né? Então, Perséfone, ela ficava como deusa do submundo e a Deméter como deusa da terra, né? Deusa Gaia. Também relacionada com a agricultura, né? Com a fertilidade da terra, com colheita. Né? E por isso que ela é considerada a carta da prosperidade. Então, existem algumas palavras-chave, né, nas cartas, né, nos arcanos, que nos ajuda muito na leitura. É óbvio que a gente não pode se deter apenas nisso, né, porque fica muito limitado o campo de interpretação de um jogo. Mas, com certeza, associar a imperatriz à prosperidade e associar a sacerdotisa com a intuição, praticamente isso vai acontecer em todas as leituras que a gente tiver, que a gente fizer, melhor dizendo. Uma outra categoria que dá para tirar, né, desse objeto de estudo, no intuito de conhecer realmente, né, sair do concreto aparente para o concreto real, tem a ver com esse escudo aqui, ó, que a imperatriz carrega consigo. Nesse escudo, temos aqui a figura de uma águia. Né? E a águia, no cristianismo, ela simboliza o poder de Deus. Então, essa carta, ela traz consigo uma questão muito evidente de proteção espiritual.
Lembrando e reforçando novamente que para o tarô, Deus, proteção espiritual, divino, espiritualidade, vai traduzir um movimento para dentro, rumo a selfie, certo? Relegere, ao invés do religare. Então, essa carta aqui, ela traz consigo essa questão muito forte de facilitar a nossa conexão com a nossa ancestralidade, em busca, né, dos arquétipos herdados pelos nossos ancestrais. A gente definiu isso aqui lá na introdução, né? A questão da proteção espiritual para o tarô. E exatamente com esse slide aqui. Então, a proteção espiritual no tarô, ela vai sempre advir de uma busca constante para a gente acessar aquela herança em forma de imagens, de símbolos trazidas, né, deixadas por nossos ancestrais. E aí, essa proteção espiritual que advém dessa busca, ela vai nos proporcionar uma ligação emocional com essa ancestralidade, né? E aí, quando a gente se conecta com a ancestralidade, automaticamente a gente se conecta também com os arquétipos. E aí, lembrando também que os arquétipos, eles têm a função de dar o start, de fazer funcionar o nosso psiquismo, né? Então, quando o arquétipo sai do inconsciente coletivo e entra no inconsciente pessoal, via símbolos, ele faz com que esse psiquismo estabeleça um processo, um fluxo energético, né? Energia psíquica, e aí a gente, a nossa psique, ela vai funcionar. Então, a importância dessa conexão com a ancestralidade, ela visa exatamente a conexão com os arquétipos. E aí, isso vai gerar um fluxo energético em direção ao consciente e vai gerar na gente emoções, né, pelo sistema límbico, aquelas estruturas anatômicas localizadas no cérebro, e um comportamento que é comum à espécie humana, independente de credo, de cor, de raça, etc. Né? Porque todas as espécies têm um comportamento padrão, como os cães, como os gatos, como, né, os cavalos. Então, o ser humano, dentro de uma faixa de variação, assim como os animais também, se comportam de acordo com a espécie. E isso é dado pelo arquétipo, né? Apenas aqui uma revisão, uma lembrança do que a gente já viu lá na introdução. Então, a carta da Imperatriz, ela traz essa ideia muito forte de uma proteção espiritual. Como Perséfone é filha de Deméter, não tem como a gente não associar a carta da Imperatriz com o arquétipo da mãe, né? Então, todos nós aqui temos ou tivemos uma mãe, né? E aí é importante a gente compreender que essa vivência ela é arquetípica, não é isso? O tarô ele oferece para a gente um simbolismo que vai mexer com as nossas emoções em função do simbolismo das cartas, né? Associando isso a essa herança imagética que a gente recebeu dos nossos ancestrais. Então, a mãe, né, a Imperatriz,
que é a mãe da sacerdotisa, ela traz um contexto único e exclusivo arquetípico, tá certo? Porque se a gente embolar isso, né, a gente passar a querer vivenciar a nossa mãe física, né, aí a gente vai ter que fazer um outro tipo de reflexão. Né? O que, que a gente traz da nossa mãe dentro de um aspecto luz e sombra? Né? Porque todos nós, consciente ou inconscientemente, trazemos muitas coisas da nossa mãe. Né? E nossa mãe vivenciava, né, essas energias na luz e na sombra, como todos nós. Né? Então, se a gente não conseguir separar o simbolismo da realidade, a gente pode ter problema para vivenciar o arquétipo da imperatriz. Então, é muito importante que a gente, nessa reflexão, né, quando extraímos essas categorias para conhecer melhor a imperatriz e também a sacerdotisa, tentar compreender o que, que é de uma e o que, que é de outra. Né? Por exemplo, vocês acham que Perséfone preferia ficar no submundo ou na superfície? No submundo ela era uma rainha, e na superfície ela era aquela menina ingênua. Né? Então, arquetipicamente falando, é óbvio que para ela é muito mais produtivo, apesar do caminho que ela fez, né, para se transformar de Core para Perséfone, é muito mais rico em termos de simbologias, né, em termos de fluxos energéticos psíquicos. Então, a gente trazendo essa simbologia, é preciso, na hora de vivenciar, compreender o que é de Deméter e o que é de Perséfone. E também diferenciar tudo isso da figura da nossa mãe física. Espero que não esteja sendo confuso isso. Né? Por exemplo, se a gente estivesse vendo a morte ela pode ser física e pode ser arquetípica. Né? Eu estou solteiro e me casei. Minha vida de solteiro morreu. Isso é arquetípico, né? Simbólico. Ninguém morreu, mas simbolicamente a minha vida de solteiro acabou e agora eu passei a ter uma vida de casado. Então, essa simbologia, né? essa vivência arquetípica, ela tem que separar uma coisa da outra, tá bom? E aí, como a gente precisa entender o que é de Deméter e o que é de Perséfone, simbolicamente, né, a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente tem que saber exatamente o que é nosso e o que é da nossa mãe, porque senão a gente vai viver ou querer viver a vida da nossa mãe, e a vida da nossa mãe não é a nossa vida. A nossa vida é a nossa vida. A vida de Perséfone é a vida de Perséfone, e a vida de Deméter é a vida de Deméter. Né? E esse tipo de reflexão serve também em relação à nossa ancestralidade, né? Porque a nossa ancestralidade ela tem uma importância gritante dentro dessa concepção, né? Dessa abordagem arquetípica, psicológica que o tarô nos dá, mas é importante a gente compreender que isso é simbólico também, né? Porque se eu trouxer se eu quiser viver, né, uma coisa que não é minha, que é de um ancestral, eu também não vou estar vivendo a minha vida. Né? E aí, psiquicamente, eu posso estar produzindo uma distorção
e travando um pouco esse fluxo energético do meu psiquismo, né? Então, assim, a busca pelos ancestrais, ela significa única e exclusivamente se conectar com os arquétipos, que são energias, categorias do imaginário, né, que por meio de símbolos fazem o nosso psiquismo funcionar. Isso não quer dizer que a gente vá viver a vida dos nossos ancestrais. A cada um pertence à sua própria vida, né? Nossa mãe arquetípica, portanto, não é a nossa mãe física, né? E uma das coisas que podem trazer um resultado psíquico negativo é porque nossa mãe física não pode nos dar tudo, né? E se a gente não compreende isso, se a gente não compreende que nossa mãe física é um ser humano, aí a gente vai estar vivenciando a imperatriz de uma forma não produtiva. Então, isso é muito importante. Separar as coisas, né? Deméter era a rainha, a deusa da terra. E Perséfone era a rainha, a deusa do submundo. Se a gente não separar essas coisas, a gente vai correr um sério risco de vivenciar o arquétipo da imperatriz na sombra, né? Porque a gente vai associar a mãe verdadeira, a mãe física, com um símbolo, com uma imagem, né? Com um arquétipo. Então, isso é fundamental para a gente vivenciar tanto uma quanto a outra, né? E principalmente aí no caso, porque a gente tende a jogar para a nossa mãe física essa transferência de energia psíquica. Uma vez que a Deméter é a mãe da Perséfone, a gente associa a imperatriz com a nossa mãe. A gente tem que associar com a nossa mãe, mas numa dimensão arquetípica, né? Um símbolo de mãe, né? Só que a nossa referência de mãe é a nossa mãe física, né? Mas a gente precisa separar as coisas, que a nossa mãe física não é o símbolo de mãe que a gente tem, cuja referência é a nossa mãe física. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o ditado popular, né? E aí, ah, tanto homens e mulheres podem vivenciar a imperatriz, né? Só que essa vivência ela, da imperatriz, ela vai ser em relação aos nossos filhos ou a quem consideramos como filhos. Porque a relação da Perséfone com a Deméter é de mãe para filha e de filha para mãe, não é isso? Então, como é muito difícil a gente vivenciar uma coisa sem vivenciar a outra, né? Então é importante que, dependendo do referencial, que a figura do filho também seja arquetípica, também seja simbólica, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. Ó. E nós, homens e mulheres, como vivenciamos a imperatriz em relação aos nossos filhos ou a quem consideramos como filhos? Porque aí a gente entraria aí a questão de filhos adotivos, sobrinhos, não importa, né? Relação mãe-filho e filho e mãe. E também trazendo novamente essa questão de homem e mulher, o homem ele pode vivenciar, ele vivencia, né, certamente símbolos associados a figuras de mulheres e
mulheres vivenciam símbolos, arquétipos associados a figuras de homens, né? Obviamente. Então, se fosse assim, os homens não poderiam vivenciar a imperatriz, não poderiam vivenciar a sacerdotisa, né? E as mulheres não poderiam vivenciar o mago, não poderiam vivenciar o louco, né? Então, tudo no tarô é simbólico. Como todos os arquétipos, né? A imperatriz também traz o aspecto sombra, né? O aspecto luz e o aspecto sombra. É muito fácil em relação à imperatriz se a gente lembrar da questão lá das estações do ano, né? Quando Perséfone estava com ela, ela estava expressando, né, esse arquétipo no aspecto luz. E quando Perséfone voltava para o submundo, né, Deméter, a imperatriz, expressava esse arquétipo no aspecto sombra dela, né? Então, a imperatriz na sombra sai de baixo. Sai de baixo. É a, é a Deméter fula da vida lá porque o Hades sequestrou a filha dela. É óbvio que ela tinha todos os motivos para isso, né? Mas a gente está falando de símbolos, né? De arquétipos. Então é só. Quer vivenciar a Imperatriz na Sombra? É só vivenciar uma situação dessa. Sequestraram minha filha, levaram ela embora e eu fiquei sem ver minha filha, por exemplo. Né? Então, a Imperatriz na Sombra ela vai trazer essa questão da mãe superprotetora. Né? Por exemplo, um chefe daqueles, né, carne de pescoço que quer regular, quer pressionar, ficar em cima do seu funcionário, né? Ele está vivenciando essa energia da imperatriz na sombra, né? Então, muito cuidado, isso não serve só para a mulher, né? Então, a gente levando para aquele conceito de ânima e ânimos, a imperatriz na sombra, ela vai estar com ânimos muito desenvolvido, né? O ânimos, lembrando aqui, é o contraponto da figura feminina, né? Enquanto que a ânima é o contraponto da figura masculina. Homens têm ânima e mulheres têm ânimos. Então, uma das características da imperatriz na sombra é essa atuação querendo controlar a vida dos outros. Né? Como tem muita mãe que quer controlar a vida dos filhos, da nora, enfim, um amigo querer vigiar o outro, a mulher com o marido e o marido com a mulher. Então, essa vivência da imperatriz na sombra vai trazer essa característica, né? Na desculpa da superproteção, o que realmente a pessoa quer é controlar a situação. Vocês concordam que Deméter seria capaz de qualquer coisa para ter a filha de volta? Né? Simbolicamente falando? Sim. Então, a imperatriz na sombra, ela, arquetipicamente falando, ela traz essa carga, né, nefasta, né, de agressividade, de violência. Né? Então, aqui, a gente não está levando em consideração o motivo, né, porque é um símbolo.
Então, na realidade, a gente leva em consideração aquela energia de quem teria a filha sequestrada, né, iria vivenciar. Há um outro aspecto da Imperatriz na Sombra, é a questão de excesso de sensualidade na ânsia de seduzir alguém, né? Isso pode ser num contexto de um relacionamento amoroso, como não, né? Uma relação profissional, ou seja lá o que for, né? Então é jogar uma sedução para conseguir algo em troca, né? Então ela vai exercer um poder de atração quase que impossível de alguém resistir, né? Porque ela imagina a energia da natureza bruta, né? Voltada para esse lado, né? É muito poderoso, é muito forte, né? Então, cuidado com a Imperatriz na Sombra, porque o poder de atração dela é muito grande. E ela não vai ter a menor culpa de cometer um ato de traição, seja adultério ou não, né? Porque ela está totalmente transtornada, né? Então, ela seria capaz também de cometer uma traição, seja no âmbito de uma relação afetiva ou não, né? Porque trair é enganar, né? Então, um sócio pode trair o outro, né? A gente não está falando aqui só de adultério. A amargura, né? E todos os sentimentos relacionados com esse eixo, né? Mágoa, ressentimento, ódio, né? Desejo de vingança por ter tido o seu ego ferido, né? Então a Imperatriz na Sombra, ela vai carregar consigo esse peso, né? Essa energia psíquica condensada. E aí a amargura, a mágoa e esses sentimentos, né, parelhos se fazem presentes, né? Eu te dei tudo, meu filho, e você é um ingrato, né? Aquela se sentir como se alguém tivesse sido ingrato, né, com ela, e enfim. Quantas vezes nós, homens e mulheres, não vivenciamos a Imperatriz na Sombra, né? Quantas vezes? E a obsessão, aqui no caso, a obsessão é em relação a estar obcecado a conquistar alguma coisa e não aceitar perder, né, a filha, né? Então aquilo vira uma obsessão na vida da pessoa e a vida da pessoa passa a ser aquilo, né? Então, quantas vezes a gente, em função de um fato, devido à nossa reação a esse fato, a gente não toma uma posição dentro desse espectro, né, psíquico? Quantas vezes, né? A gente fica totalmente cego e reage muito mal aos fatos. Então, assim, como que Perséfone reagiu ao sequestro, estupro e morte? Com amargura, com obsessão, com violência, né? Então, como que a gente vai lidar com os fatos que acontecem na nossa vida? Então, o tarot está aqui para nos ajudar também nisso. O tarot está mostrando para a gente que o fato vai ser sempre o fato, né? Nunca vai mudar. O que vai mudar é a nossa reação a esse fato. A nossa reação aos fatos é uma questão de maturidade psicológica e espiritual. Espiritual
repito, no que tange às vivências dos arquétipos, né? Se a gente conseguisse vivenciar todos os arquétipos na luz, a gente não tinha problema, né? Porque tudo isso se refere às nossas reações aos fatos. Não é isso? Então, a Imperatriz na sombra, assim como a sacerdotisa também, né? Sai de baixo. Conforme eu falei no início, uma vez que a gente já extraiu muita coisa da Imperatriz, quando a gente estudou a sacerdotisa, né, acho que a gente já tem elementos bastante consistentes para afirmar que a gente conhece a simbologia dessa carta. E aí a pergunta que se faz sempre, né, em todos os estudos, em todas as cartas, é: e aí? Como a Imperatriz chegou para você? Né? Trouxe muitas coisas da sua mãe? Certamente traz, né? E que tipo de coisa que trouxe? Né? Como que a gente vai refletir em relação a separar o que é da nossa mãe e o que não é, que é nosso? Entender que nossa mãe física não é nossa mãe arquetípica, que a gente está falando aqui da mãe arquetípica, e nós extraímos dados da nossa mãe física para vivenciar o arquétipo da mãe. E aí que está o problema, né? Como fazer isso? Como separar uma coisa da outra, né? Nossa mãe é a nossa referência número 1 de mundo, né? Então é preciso muita desenvoltura psíquica, muita maturidade para poder separar essas coisas. Isso aqui também eu sempre vou falar no final de cada aula. Para compreender de fato, né, as cartas, os arquétipos, a gente precisa vivenciar cada uma dessas cartas. Né? Então, eu convido vocês, durante essa semana, a vivenciar da forma mais profunda possível esse arquétipo da mãe, né? Esse arquétipo da imperatriz. De que forma nós vamos optar, escolher a vivenciar essa energia psíquica? Repito, tudo é uma questão de opção. A energia, o arquétipo, né, ele está disponível, né, na nossa esfera psíquica. De que forma nós vamos utilizar essa energia? Cabe a nós, somente a nós, escolher. Então eu proponho, existem milhões de formas, né? Eu proponho que a gente faça esse exercício aqui. Pense sobre sua mãe e entre em contato com ela. Seja fisicamente, se possível, né? Então, quem mora longe ou quem já não tem mais a mãe no plano físico, isso é impossível, né? E aí, nesse caso, o contato deverá ser um pensamento. Nessa reflexão, nesse exercício, agradeça por tudo e tente identificar o que absorveu em termos de comportamento dela. Quais aspectos da vida dela se repetem na sua, né? E aí a gente vai tentar compreender o que a gente está vivenciando, né? Se é a nossa mãe física ou se é o arquétipo, o que a nossa mãe simbolicamente, arquetipicamente, nos fornece enquanto energia psíquica, né?
Até porque nossa mãe já faz parte do nosso quadro de ancestrais. Então ela vai doar arquétipos para gente. E naquela prática de criar o próprio tarô, eu escolhi a figura da Cici, a imperatriz. Né? Eu, utilizando dos 4 elementos, das 4 funções básicas psicológicas, pensamento, sentimento, sensação e intuição, eu cheguei à conclusão que a Cici era uma personagem que podia muito bem representar a Cici, a imperatriz. Representar o arquétipo, a carta da imperatriz. Cici foi uma mulher que passou por vários reveses ligados à questão da maternidade. E aí, associando isso ao fato da carta ser a imperatriz e que ela era uma imperatriz, eu acabei colocando ela aqui. E aí, quem tiver fazendo realizando essa proposta de construir o próprio tarô, que tente construir a sua carta utilizando-se das 4 funções básicas psicológicas, né? Pensamento, sentimento, intuição e sensação. Fogo, ar, terra e água. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje o estudo acabou tendo um tempo menor, justamente porque a gente já abordou muita coisa da imperatriz quando a gente conheceu a sacerdotisa. Tudo de bom para vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, quando vamos falar do imperador. Tchau, tchau!